Fala galera, hoje nós vamos ver um pouco mais sobre verbo e hoje nós vamos ver a chamada classificação morfológica do verbo. Para isso é importante a gente lembrar de dois conceitos: o conceito de radical, que é a parte do verbo que não varia quando ela é conjugada, e o conceito de desinência. É a parte final do verbo que vai nos indicar a flexão do verbo, ou seja, em qual número pessoa ele está. A partir disso, nós entenderemos melhor a classificação morfológica do verbo, ok? O verbo pode ser regular, irregular, abundante, defectivo ou anômalo. Ele será regular quando não possuir alterações no radical ou nas desinências, ok? Exemplo, olha aqui o verbo comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Aqui eu dividi o radical sendo o que está escrito em preto com, e você pode ver, ele se repete em todas as conjugações, em todas as flexões. E aqui o O é a desinência. Essa é a desinência própria da conjugação do presente do indicativo, ok? Sempre será essa para a segunda conjugação. O, és, é, emos, eis e em. Verbos irregulares são os que sofrem alterações no radical e nas desinências. Vamos ver a conjugação do verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Aqui eu marquei de preto os radicais, só que você pode ver que no primeiro existe uma diferença, que ele está com cedilha e nos demais está com Z. Se tem uma pequena alteração, ele já se torna irregular. Outra alteração é na desinência. Você pode ver que nós temos o O, o ES, e aqui na terceira não tem desinência. E aí você pode fazer a comparação com o verbo comer. Na primeira pessoa é O, na segunda é ES, na terceira é E. Só que aqui, como é irregular, não tem. É por isso que a gente chama irregular, tem uma falha, uma irregularidade. E os demais são iguais. Cada verbo irregular terá uma falha diferente, eles podem ter falhas diferentes, ok? Agora, o verbo abundante possui mais de uma forma para a mesma conjugação. No caso aqui, nós vamos ver os verbos com a mesma conjugação no particípio. E aqui nós temos o verbo aceitar, que tem dois O, aceitado e aceito. O verbo eleger, que tem dois particípios, elegido e eleito. O verbo salvar, que tem dois particípios, salvado e salvo. Existem vários outros verbos que possuem mais de um particípio. E se possuem mais de um particípio, possuem mais de uma conjugação e são classificados assim como verbos abundantes, ok? Verbo defectivo não possui alguma conjugação. É o caso do verbo colorir e abolir, que não possui a primeira pessoa do presente do indicativo. Não existe eu coloro. Ah, mas eu já ouvi alguém falando, eu coloro meu cabelo todo mês. Isso está certo? Não para a gramática, ok? Na gramática não existe a primeira pessoa do presente do indicativo, então é chamado de verbo defectivo. Anômalo. O verbo é anômalo quando possui mais de um radical. Radical é aquela parte invariável da palavra. É a parte que se repete quando a gente conjuga ela. No caso, o anômalo, quando a gente conjugar ele, vão ter várias modificações. E aqui eu coloquei os exemplos mais comuns, que é o verbo ser e o verbo ir. Quando você for conjugar o verbo ser e o verbo ir, eles vão ter várias modificações na sua estrutura. E por isso eles são chamados anômalos. Essas são as classificações morfológicas do verbo. As mais importantes são do regular, que tem a maior quantidade de verbos, a maior parte dos verbos do português são regulares, e é por isso que a gente tem que memorizar apenas as desinências para saber conjugar todos os verbos, e os irregulares, que existem pequenas modificações em cada conjugação. Agora veremos um pouco da classificação semântica do verbo. Semântica tem a ver com sentido, ou seja, a classificação referente ao sentido do verbo, o sentido que o verbo está passando, o significado dele. Nós podemos classificar o verbo como transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Quando ele for um verbo transitivo, isso significa dizer que ele precisa de um complemento para completar o seu sentido. Isso significa que sempre quando aparecer um verbo, logo depois dele
vai vir uma informação que a gente chama de complemento. E aí ele pode ser classificado como verbo transitivo direto, VTD, verbo transitivo indireto, VTI, ou verbo transitivo direto indireto, VTDI. Qual é a diferença? No verbo transitivo direto, entre o verbo e o seu complemento, não existirá preposição. Aqui o exemplo. O cliente pediu uma sopa. O verbo é aqui, ó, pediu, que indica ação. Só que para completar o sentido dele, precisa existir um complemento, que é aquilo que ele pediu. A frase não pode terminar aqui. O cliente pediu, porque aí fica faltando uma informação. O que ele pediu? É justamente o complemento. É por isso que ele é verbo transitivo direto. Transitivo porque ele precisa de um complemento. E direto, porque entre o verbo e o complemento não existirá uma preposição. No caso, a palavra uma que está aqui entre os dois é um artigo. Então, a gente diz que ele é verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto, ele também precisa de um complemento porque ele é transitivo, só que agora vai existir uma preposição entre o verbo e o complemento. Ela gosta de chocolate. A frase não pode terminar aqui no final de ela gosta, porque aí fica faltando uma informação. Gosta do quê? É justamente o complemento, aquilo que vai completar o sentido do verbo. E para unir o gosta ao complemento, precisa-se de uma preposição para que faça sentido a frase. Se precisa da preposição, é porque existe uma ligação indireta entre o verbo e o complemento. Então a gente diz que é verbo transitivo indireto. Por quê? Porque tem aqui uma preposição entre o verbo e o complemento. No verbo transitivo direto e indireto vai existir tanto um complemento que não possui a preposição, como um complemento que possui a preposição. E os dois se referindo ao verbo. Enviei os e-mails aos clientes. Eu enviei os e-mails. Aqui a gente tem os e ele é um artigo. Se é um artigo, significa que esse complemento ele é um complemento que a gente chama também de objeto. E no caso, ele é o objeto direto. E aqui nós temos aos. Aos é a junção de a mais os. Os é artigo. E esse a aqui é preposição. Ele não pode ser artigo, porque artigo não se junta com artigo. Artigo se junta com preposição. Então, a gente diz que esse a aqui é uma preposição. Logo, a gente vai chamar esse complemento de objeto. E qual objeto? O objeto indireto. Logo, esse verbo possui dois complementos. Um sem preposição, só o artigo, e outro com preposição. O primeiro a gente diz que é objeto direto e o segundo objeto indireto. Logo, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Eu sei que é bem complicado, mas é importante aprender isso porque isso cai bastante em prova. O que você tem que entender é o seguinte, é que no verbo transitivo direto não existe preposição, enquanto que no verbo transitivo indireto nós temos a preposição. No verbo transitivo direto e indireto nós vamos ter dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. E aí a grande sacada aqui é você memorizar as preposições essenciais, ok? Pesquise as preposições essenciais e memorize algumas delas, ok? Para entender melhor esse assunto. São poucas. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. São as preposições essenciais, ok? E aí nós temos o verbo intransitivo, que vai ser aquele que não precisa de complemento, ou seja, não precisa de uma informação a mais para completar o sentido do verbo. A gente viu que o transitivo ele precisa de uma informação a mais para completar o sentido do verbo, mas o intransitivo não. E aqui nós temos o caso de nasceu, dormiu e caiu. O bebê nasceu, pronto. Não precisa de uma informação a mais para completar o sentido dessa frase, ela já é completa o seu sentido. A criança dormiu, sentido completo, e a menina caiu, sentido completo. É diferente da transitiva, por exemplo. O cliente pediu. Pediu o quê? Fica faltando uma informação. Por isso que é transitivo, ele necessita de um complemento. O intransitivo não necessita de complemento. Verbo de ligação. Aqui eu tenho uma lista de alguns verbos de ligação para você memorizar. Ele vai ligar um sujeito ao seu predicativo. Esse sujeito, por exemplo, João, e o predicativo seria um estado, uma situação que o João está. No caso, ficaria assim.
João, verbo ser, é doente. João está doente. João continua doente. João anda doente. João permanece doente. João fica ou ficou doente. João tornou-se doente. Ou seja, é um sujeito que está numa condição e aqui é a condição. Nós temos o sujeito, nós temos o verbo fazendo a ligação entre o sujeito e a condição, e está aqui a condição dele. Esse é o verbo de ligação. Você tem que memorizar aqui. Eu coloquei até aqui, ó. Você pode memorizar primeiro as primeiras letras, forma seca PFT. Aí daí você lembra que é ser, estar, continuar, andar, permanecer, ficar e tornar-se. Se você lembrar disso, esse assunto vai ficar mais fácil e é importante você aprender esse assunto porque ele cai muito. Essa classificação semântica aqui cai demais em provas e exercícios, então é muito importante você ver, você pesquisar e aprender ela, ok? E tá aqui a dica para você aprender. Aprenda preposições, memorize as preposições essenciais e memorize alguns verbos de ligação. É isso aí, até a próxima.